Shalom a todos, Boker Tov, Tzaharim Tovim, Erev Tov, Laila Tov. Dependendo do horário que for assistir ao vídeo, já decoraram essa frase, né? Quando eu não falo, sinto falta. Sejam todos muito bem-vindos nos caminhos da Torá. Sharon, eu sou a Sharon. Nós estamos estudando uma lição a cada dia do Hafetz Haim, o Rabino Israel Meir Kagan, a Cohen, porque ele era Cohen. Nós estamos, e qual é o estudo? O estudo é de não falar bobagem. Não falar bobagem, não se envolver em lachonará, em maledicência, se purificar, ser uma pessoa agradável quando vai conversar com os outros, ser uma pessoa agradável quando vai trazer notícias, comentários, não é? Aquela história do falemos sobre assuntos, sobre coisas, não sobre pessoas. É um estudo de nós utilizarmos isso que Deus nos deu, que tanto nos difere dos animais, que é a fala de maneira positiva, usarmos bem a fala, sabermos utilizar a fala. Nós estamos na seção 3, que é dando ouvidos ao lachonará. Nós já falamos muito sobre falar, mas agora nós estamos estudando aquela parte tão importante, que parece que não é, mas quando nós ouvimos lachonará. Não é? Nós aprendemos que quando nós ouvimos lachonará, lá no começo do nosso estudo, se a gente deve continuar a conversar, se a gente deve demonstrar a pessoa, se a gente deve dizer tchau, não quero falar sobre isso, como é que nós falamos com a pessoa que nos traz. Agora é ouvir, né? Ouvindo lachonará. Quando é que nós somos presos ali nessa teia? No ouvir. Não naquilo que nós vamos responder do que nós ouvimos, mas como é que nós devemos lidar com aquilo que nós ouvimos. Acreditar, não acreditar, dar ouvidos, ir adiante, pesquisar, essas coisas. Nós estamos na terceira parte já dessa sessão 3, que é acreditando em lachonará. Nós já vimos as proibições e diretrizes na primeira parte da sessão 3, tá? Eu tô falando. A segunda parte, que era a escuta construtiva, quando é construtivo nós escutarmos, assim como nós estudamos quando é construtivo nós falarmos alguma coisa, não é? Então nós estudamos essa na parte 2. A parte 3 é acreditando em lachonará. Olha que já vai aprofundando mais, ficando mais difícil. Nós estamos no dia 112 já, 112. De não fazer lachonará e fazer shemirat lashon. Eu, por demais que gosto desta playlist, por demais que gosto desse estudo, porque eu vi modificações, eu vi transformações na minha vida como pessoa, do que falar, quando falar, do silêncio qualitativo que nós conversamos. Aprendi muito sobre essa máxima que eu mesma inventei da flecha bumerangue. Nós sabemos que o que sai da nossa boca não volta para dentro, não podemos apagar, parece que fica aqui na esfera, que fica no ar. Mas também sabemos que a maledicência, aquilo que prejudicou, que não foi legal, que saiu desta boca, embora não volte, ela volta como um bumerangue, realmente, porque nós acabamos trazendo para nós os méritos, ou melhor, os deméritos da pessoa a qual nós falamos, não é? E perdemos grande parte dos nossos méritos para essa pessoa. Isso é uma metáfora muito inteligente, né, do sábio judeu, do Hafetz Haim mesmo, e dos sábios de uma maneira geral, judeus que estudaram a fala. A lachonará é tão antigo quanto o Yetzer Hará. Sabe que tem estudiosos que dizem que o Yetzer Hará, a má inclinação, nos conhece antes de nós nascermos. Olha o perigo disso, né? A má inclinação, ela vem junto, mas ela já nos conhece. Então ela sabe o nosso defeito, ela sabe as nossas fraquezas, e ela se gruda ali. A má inclinação, lachonará, a mesma coisa. Na Bíblia a gente encontra a Torá falando que esse é equivalente a um assassinato. E a gente sabe o que uma boca pode fazer, né? Uma boca maldita, uma boca maliciosa, enfim, o que nós fazemos, o quanto nós podemos ferir com a boca. E então agora nós estamos nessa fase do dando ouvidos ao lachonará. Hoje é o dia 112, que equivale ao 22 de Tevet, do primeiro ciclo, e o 23 de Tamuz, do segundo ciclo. O título aqui é Boatos, tá? E depois, no Sefer Shemirat Lashon, o título, né? Página esquerda, página direita. Olha, eu mostro para vocês, é um livro bem interessante, quem quiser comprar.
Eu sempre disse que aqui você não precisa ter livros e não precisa mesmo, né? Porque eu leio na íntegra e nós tentamos trazer para os dias de hoje, mas se você quiser ter aquele livrinho ali de cabeceira, dá uma olhada, é legal, é bem interessante, não é? A qualidade da aceitação é o subtítulo do Shmirat Lashon. Vou fazer a bênção do chá, que hoje é chá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shekol nihya bidvaro. E vamos lá começar com a máxima do dia. Condiciona-te a tolerar a angústia e perdoa os insultos. Essa é a máxima que ela é desenvolvida no segundo texto, né? Na qualidade de aceitação, aqui do lado direito aqui do livro, mas é uma máxima que é importante. Sempre ela vai unir, ela vai conectar aqui o estudo Lashon Hara e o Shmirat Lashon, né? Guardar a nossa língua. Então eu vou ler novamente. Condiciona-te a tolerar a angústia e perdoa os insultos. Antes mesmo de eu ir para a explicação disso, porque nós vamos ler Lashon Hara primeiro, sobre Lashon Hara, boatos. Então, mesmo que essa não seja a interpretação que está lá explicado no texto, nós podemos interpretar essa máxima de milhares de maneiras, de milhões de jeitos diferentes. Quando ele diz ali, condiciona-te a tolerar a angústia, a tolerância não é algo muito fácil. Algumas coisas nós devemos tolerar, talvez nós devêssemos tolerar todas, mas existem limites de tolerância. Não é? Sabe que às vezes você não deve tolerar algumas coisas, né? Nós temos que agir e não tolerando, porque tolerar acaba fazendo com que nós ficamos parecendo assim que estamos omissos naquilo, tolerando, deixando por isso mesmo, engolindo. Então quando diz ali, condiciona-te a tolerar a angústia de várias coisas. Aqui nós vamos entender, antes de ver o que realmente ele quis dizer, aquela angústia de ter que falar, tolera a angústia de ter que responder, tolera todas as angústias que você puder na sua vida. E adiante ele vai dizer, e perdoa os insultos. Quando alguém te insulta, você vai ter que tolerar, se quiser, não é? Perdoar esses insultos, porque se você devolver esses insultos, significa que você não teve uma tolerância, nem mesmo uma tolerância na fala mesmo, ou uma tolerância nessa angústia que dá de devolver. Então, quando nós estamos estudando, nós percebemos, é um insulto? Eu não merecia? Ou pelo menos parece que não. Você é um mal educado, grosseirão, sei lá, que me insultou? Um lachonarento que fala fofocas e maledicências e me machucou com a sua boca? Eu vou perdoar, tolerar aqui e eu vou passar adiante, eu vou virar esta página. Quem tem vantagem, quem é beneficiado com isso, primeiramente somos nós mesmos. Quando nós perdoamos o insulto. Mas para nós perdoarmos o insulto, nós temos que imaginar que aquela pessoa é uma pessoa ignorante. Ignorante das leis sobre Lashon Hara. Ignorante daquelas leis que não precisam estar ou não escritas, ou você nem precisa conhecer, que é do convívio, que é do respeito mútuo. Então, quando nós estudamos e realmente já conseguimos cercar a nossa, né, essa aura que a gente fala, esse espaço energético que nós temos, conseguimos cercar isso, entender que o problema está na pessoa e não em nós conseguimos fazer isso. É fácil? É claro que não, é muito difícil. É quase mais difícil do que o resto todo de Lashon Hara. Não devolver na mesma moeda, não insultar de volta é muito difícil. Perdoar quem isso fez conosco é pior ainda, muito mais difícil. É possível? Yes! Baruch Hashem, graças a Deus, é possível. Então, boatos. A Alahá, tirando óculos. A Alahá permite que certo... A Alahá é a lei judaica, né? Você sabe. A Alahá permite que certos boatos sejam acolhidos, mas eles nunca devem ser aceitos
como um fato. Já vimos em dias anteriores, não é? Quando tinha lá aquela história do aluno da criança chegar em casa, falar mal do professor ou tudo mais, nós acolhermos como? Vamos pesquisar, vamos tentar né, contra fatos, né, evidências ali, entender o que aconteceu. Não simplesmente acreditar no que a criança trouxe, no que o filho trouxe. E vice-versa, tá? Também não acreditar no que o professor ou no que falaram do seu filho. Isso é para todos, tá? Esse dia de hoje é um dia que parece que não dá para trazer para cá, porque ele vai falar aqui de judeus. E nós vamos colocar aqui, eu vou dar mais um parênteses, não é? Que parece que não dá para encaixar. Mas quando se fala de boato, é uma das partes aqui desse estudo que mais nós conseguimos colocar nos dias de hoje. Porque hoje nós não temos só aquele vizinho de porta, de casa, que você vai na janela, no portão, na frente da casa fofocar sobre não sei quem. Nós não temos somente as pessoas físicas, nós temos a mídia. Os grandes boatos estão se formando ali. Então é muito mais atual do que nós podemos imaginar. E é muito mais, não é viciante a palavra, mas é muito mais contagioso do que nós podemos imaginar. E nós vamos nos defender desse contágio horroroso que é escutar boatos e levar adiante. Sem sequer pesquisar ou parar para dar um tempo para ver se aquele boato se cristaliza mesmo. Então vou ler de novo essa frase porque me demorei aqui. A Alahá permite que certos boatos sejam acolhidos, mas eles nunca devem ser aceitos como um fato. Ponto, sabemos disso. É importante notar as qualificações alárricas que distinguem um boato, que pode ter alguma credibilidade, daquele que é mero assassinato de caráter. Aqui quando diz é importante notar as qualificações alárricas, é dentro mesmo da lei judaica. Nós vamos trazer para o nosso mundo, com ou sem nomenclatura, Bnei Noach, para o nosso mundo de hoje, para os nossos dias de hoje, que nós precisamos sim discernir aqui, como ele diz, distinguir um boato que pode ter alguma credibilidade daquele que é mero assassinato de caráter. Veja, ele mesmo já usa aqui a palavra assassinato, porque o Lashon Hará é um assassinato. E de caráter aqui foi bem longe. Caso se saiba que a pessoa tem inimigos na comunidade, veja, então a gente vê que ele está falando de uma comunidade judaica, que muito provavelmente são a fonte do boato, este não pode ser considerado legítimo em absoluto. Então aqui quando ele fala na comunidade ali dos judeus, existe alguma inimizade sobre aquela pessoa a qual estão falando, muito provavelmente veio desta inimizade, cresceu ali este boato, e ele deixa muito claro que não podemos considerar isto como legítimo ou absoluto nos nossos dias. Comunidades Bnei Noach, idem, igualzinho. Comunidades de estudo de qualquer coisa, idem, igualzinho. Agora nós, uma sociedade inteira, não é? A nível cidade, a nível país, né? Estado, país, a nível mundial, o que é que nós temos que fazer aqui? A mesma coisa. Veja como tem como trazer para os dias de hoje. Não devemos considerar como legítimo ou absoluto. Então você vê lá um boato na mídia, né? Existe uma das mídias aí que é uma das que mais traz realmente boatos ou histórias, e a gente passa adiante, um quer concorrer com o outro dentro da própria mídia, todos dão a mesma notícia, então fica parecendo que aquela notícia, aquele boato é verdadeiro. Por quê? Porque vários estão fazendo. Você sabe que quem não viu aí uma pessoa botando aquele pequeno assunto sobre o tal do como é que é? Morango do amor? E todo mundo começou a fazer receita do morango do amor. Eu cheguei a ver que eu gosto de receitas de doce, né, na internet, vocês já sabem. Eu já comentei aqui, inclusive eu indico o Merav Dayam, que temos aqui no canal a playlist culinária. Muitas e muitas pessoas fazendo tal da calda pro morango do amor. A calda para não quebrar os dentes, né? Aquela calda como a da maçã do amor. Todos fizeram a mesma coisa, um copiando o outro. Por quê? Porque você vê aquilo que está
chamando, né, que está chamando o cliente, que está chamando o inscrito, que está chamando, que está correndo na internet, que está fazendo sucesso, que está tendo audiência, você vai lá, imita e faz igual, faz igual, faz igual. Não é? Então nós vimos o morango do amor e todo mundo ficou com vontade de comer o morango do amor. Você, de repente nem gosta de morango, ou não gosta daquela calda, mas teve todos fazendo a mesma receita. Então as pessoas, as mídias, elas competem entre elas, e se um canal ali, uma rede social falou um boato sobre um artista, por exemplo, da televisão, outra vai fazer o mesmo sobre aquele artista. Se transforma numa bola de neve tão grande que você nem precisa que se transforme, você já acredita, já está apedrejando a pessoa ali. Então, nós não devemos ter como verdadeiro, como absoluto, como legítimo, tá? Mesmo que todos na comunidade tenham uma opinião favorável à pessoa, olha só. Então, o contrário, o boato surgiu, mas a maioria das pessoas tem um entendimento favorável sobre aquela pessoa. O boato teria que circular por toda a comunidade durante 1 dia e meio. Ele determinou aqui um prazo em tempo de relógio, sem perder sua força antes de ser levado a sério. Então, mesmo que as pessoas digam assim, não, isso aí é mentira, veja que tem outro lado da moeda, isso aí não é verdade, né? Ou nós aqui, aquele artista tal, isso não aconteceu assim. Geralmente são os artistas, ou cantores, ou pessoas famosas, ou governantes. Não foi isso. Também não temos que ser enganados porque aquelas pessoas ali estão a favor. Cada um fica puxando o assado para o seu lado. Não, nós temos que dar um tempo. Ele delimitou aqui 1 dia e meio. Nós vamos dar mais do que isso, tá? Nós vamos precisar que isso fique sendo corroborado pelo menos 1 semana, saia em algum lugar importante, e quando nós estamos na comunidade, que isso fique realmente um lugar um pouco tenso. Aí sim, 1 dia e meio, também 1 semana, que a gente perceba que, opa, aqui tem verdade. Então aí nós vamos levar o boato a sério. Então não é nem porque falaram, né, porque alguém fez esse boato, e também não é porque alguém defendeu, não é, essa pessoa. Nós vamos ter que ter o discernimento e dar tempo ao tempo, porque boato corre mais rápido do que o papaléguas fugindo do coiote. Podem perceber isso. Ai, que saudade daquele desenho. Bibi. Nunca ele conseguia. Olha só. Olha como que os desenhos animados são um exemplo para nós, não é? Ele fazia todo tipo de coisa, e subia em cima de foguete, ficava em cima de montanha. Os coiotes são muito rápidos, não sei se você sabe, mas o Papaléguas era muito mais. Eu nunca... Ai, nem sei porque contei essa história, mas que é bom. Se ninguém assistiu, vai lá assistir, porque vale muito a pena, né? Desenho podre de hoje em dia, desenho bom, desenho raiz. É o Papaléguas. Pipi. Quando um boato parece... E não é um boato, era bom mesmo. Quando um boato parece ter validade, a Allahá permite que ele crie dúvidas sobre a condição da pessoa envolvida. Olha que importante. Quando um boato parece ter validade, parece ser verdadeiro, a lei permite que ele crie dúvidas sobre a condição da pessoa envolvida. Por exemplo, quando o relato é sobre a condição de um Cohen ou questões semelhantes de linhagem, quer dizer, aqui ele está falando do sacerdote. Então, assim, ele parece ter validade. A Allahá permite que crie alguma dúvida aqui, porque é uma pessoa bem importante. Não é? Mesma coisa nos dias de hoje. Você começa a escutar boatos sobre um rabino, qual você ou se consultava, ou você tinha muito respeito, não é? Hoje a gente sabe, seguia, se inscrevia, compartilhava, estudava, acreditava ou acredita, tire todo esse ava que eu disse para o presente, e de repente um boato muito sério se levanta sobre esse rabino, sobre este Rav, sobre esta pessoa a qual você confiava até ali.
Então, quando são pessoas assim, que são, como a gente diz, influencer, não é mesmo? Que influenciam sim no nosso discernimento, acabam influenciando no nosso discernimento, que está errado. Porque quem manda no nosso discernimento é o nosso intelecto, ele não pode ser violado assim. Mas eles influenciam no nosso pensamento, será que não é? Será que é? Então, a Allahá que diz, permite que se crie dúvidas sobre isso, porque é muito importante. A pessoa vai influenciar outras. Aqui é um Cohen, é um sacerdote. Então vamos parar, vamos botar uma dúvida aqui, né? E aí sim, ir pesquisar, dar este tempo ao tempo e tudo mais. A triste realidade é que raramente um boato é algo mais do que um lachonará em grande escala. Mesmo quando Allah concede a um boato algum grau de validade, ele não pode ser aceito como ato, como fato. Então, mesmo que Allah dê algum tipo de validade, nós não podemos aceitar como fato. E por que nós não podemos aceitar como fato? Pelo comecinho da frase. Porque é uma triste realidade que realmente um boato é algo, quase nunca é algo mais do que um lachonará em grande escala. Falo aqui, lembrando do Avak Lachonará, poeirinha que fica. Eu conto pra você, eu digo pra você que, por favor, não conte pra ninguém, não é? Eu só estou contando pra você, isso é mentira. Quem diz pro outro, eu só estou contando pra você, já falou isso pra outra pessoa, ou vai falar. E daí a outra pessoa diz, imagina, fique tranquila, não vou contar para ninguém, e conta para outro. E diz o mesmo para o outro, e assim os boatos ficam, como ele diz aqui, não é? Um lachonará em grande escala. Agora nós vamos ler a qualidade de aceitação, mas nós vamos entender que mensagem fica aqui. Que mensagem fica aqui antes mesmo de nós vermos o que é que ele quer falar sobre tolerância. Até mesmo quando você está angustiado e quer passar adiante uma conversa. Quer passar adiante um lachonará. Tenha tolerância. Se você foi insultado, sofreu este lachonará, perdoe. Perdoe mesmo. As coisas, elas vão... A verdade sempre aparece. Isso é uma mensagem muito importante que nós entendamos e que nós acreditemos nisso. E que também nós trabalhemos para que isso aconteça. A verdade sempre aparece. Às vezes, a verdade aparece tardiamente. E aí muitos cristais se quebram nesse meio do caminho. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós não temos que dar ênfase. Nós temos que ser esta pessoa que não leva adiante. Nós temos que ser esta pessoa que aguarda, que tolera a angústia. Esta pessoa que olha para o outro como gostaria de ser olhado. Porque muitos castelos são destruídos, muitos, não é? Com uma ondinha pequena, mas todos os castelos são destruídos quando as ondas do mar são muito grandes, quando muitas pessoas estão falando. Você destrói sim a vida, o emocional, o emprego, como a gente já falou isso tantas e tantas vezes aqui. Imagine um boato, imagine uma mídia poderosa, maliciosa, tendenciosa, não é? E influenciadora. Então, a nossa mensagem é que não sejamos nós, que nós escutemos, que nós prestemos atenção, que nós entendamos que não é só porque alguém está falando, ou muitas pessoas, que isto seja verdade, e nós vamos aí sim, com esse tempo, com esse um dia, com esse horas, como diz ali, um dia e meio, uma semana, nosso silêncio, nós vamos entender se aquele fato era verdadeiro. Aí, se ele for verdadeiro, nós vamos tomar as atitudes que correspondem a nós ou não, dentro de uma comunidade, dentro de uma família, dentro de um clube, dentro de um meio de estudo, dentro de amigos, dentro do teu emprego, não é? Ou dentro mesmo dessa parte de cidadania que nós devemos ter. Então, nós vamos ver a qualidade de aceitação. 1 minuto. Eu tô nessas agora de 1 minuto, né? Deixo vocês aí direto, mas é assim mesmo que funciona. É assim mesmo que funciona. Às vezes eu tenho a minha ajudante aqui, mas a maioria das vezes eu estou sozinha. Então eu tenho que fazer algumas coisas sozinha. E vocês ficam aí porque eu não vou dar pausa para estar indo lá fazer uma coisinha que é tão rápida e nós já somos tão amigos aqui. Eu vejo meus inscritos como amigos, mesmo que eu não os conheça. A qualidade da aceitação, vamos lá então para o lado direito.
desta praia. Em nosso esforço para desenvolvermos a qualidade de Shmirat Lashon, lembrem que silêncio não é calar a boca, porque senão você vai ser um omisso que não ajuda ninguém, você é nada, né? Não é isso. Shmirat Lashon com qualidade é o que nós queremos, é o silêncio qualitativo, que hora falar, como falar e por que falar. Ou melhor, quando silenciar, por que silenciar e como silenciar. Em nosso esforço para desenvolvermos a qualidade de Shmirat Lashon, devemos colocar grande ênfase em reagir a qualquer situação com savlanut, ou seja, sermos tolerantes, tá? Isso que significa contra qualquer negatividade que nos seja dirigida. Nas palavras de Avot, de Rabi Natan, Avot é maravilhoso, né? Ou porque Avot nós temos o nosso trabalho. Condiciona-te a tolerar a angústia e perdoa o insulto, a máxima do dia. Através desse aprimoramento do caráter, a qualidade de Shmirat Lashon pode ser atingida facilmente. Veja bem que quando nós toleramos a angústia, quando nós perdoamos o insulto, nesses dois momentos nós tivemos que ficar calados. E nós a gente não reagiu e perdoou aquele insulto. Há um silêncio, e esse é um silêncio qualitativo, porque esse é um silêncio na hora certa, no momento certo. Ele não muda o resultado se você sair falando, não muda o resultado agredir alguém. Então, ele é benéfico, ele é construtivo, e o silêncio construtivo é o silêncio qualitativo. Às vezes ela prevalecerá, deixa eu ver se eu vi aqui, não, pelo contrário, a pessoa sem savlanut, que é essa tolerância, estará sempre angustiada pela necessidade de contar as más ações que os outros fizeram a ela. Reclamação, fala desse, porque fizeram isso, porque fizeram aquilo, porque eu sou vítima, porque o mundo me odeia, porque fulano, porque ciclano. Mas quando você é tolerante, você aguenta, tolera essa angústia que tem de ter que falar para o outro. Guarda, pensa, senta, presta atenção, rever o assunto, ver o que realmente tem valor ali. Eu devo sair reclamando, falando, eu preciso fazer isso, isto muda o resultado, isto melhora o meu estado mental, emocional, físico. Então quem tolera, para. Porque tolerar é parar, é olhar, é aguentar às vezes. Nossa, quanta coisa é evitada aqui. Um savlan é capaz de suportar os insultos em silêncio. Essa pessoa tolerante, não é? E inteligente, não é, gente? Ele diz a si mesmo que tudo o que está acontecendo é uma expressão da vontade divina e que, na realidade, os seus próprios pecados são as verdadeiras causas do seu constrangimento. Quando aceitamos a desgraça dessa forma, desgraça, está usada essa palavra, totalmente e com sinceridade, Hashem certamente eleva a nossa estatura neste mundo e no próximo. Hafetz Haim era um homem religioso, um sábio, rabino, que viveu há 100 e poucos anos, nós já falamos aqui, muitíssimo devoto. Acho que vai ser a terceira vez que eu vou comentar, que é para vocês entenderem o tamanho da sua devoção. Ele costumava sair com uma maleta onde ele levava roupas limpas, alvas dentro desta maleta, porque ele não sabia quando o rei iria chamá-lo, quando haveria a sua passagem, né? A sua morte, seu falecimento. Nós temos várias interpretações sobre essas roupas limpas, não é? Mas não significa que o Hafetz Haim não soubesse. Ele estava preparado por fora e por dentro. Nós sabemos que essas roupas limpas, elas vão além do que a roupa física, e sim é o nosso coração puro, é a nossa alma íntegra. É o máximo que nós podemos fazer de estarmos puros, não é? Purificados por dentro. Mas ele era devoto o suficiente. Então nós vamos encontrar aqui, ó,
que é uma pessoa que é tolerante, é capaz de suportar os insultos em silêncio. Ele diz a si mesmo que tudo o que está acontecendo é uma expressão da vontade divina. O que é que nós vamos dizer aqui? Que tudo sim é uma expressão da vontade divina, mas que nós passamos pela vontade de proliferar isso ou não, pela não tolerância daquele que faz a fofoca, o boato, daquele que está agindo. Então nós não vamos colocar nem aqui, nem causa, nem culpa, nem atribuição à divindade, e sim a nossa atitude. Porque se uma pessoa, ela é estudiosa, ela é observante, de não fazer lachonar, ela está aqui treinando, não é? Ela sequer vai agir assim. Então ela não correrá o risco de ter que dizer para si mesma, não é? Ela não vai sofrer isso, eu quero dizer, de dizer para si mesmo é uma expressão da vontade divina. A expressão da vontade divina, não é? Ela corresponde aos nossos atos, às nossas ações, às nossas reações. Não é? E nós viemos aqui na bolinha na parede novamente. O que Deus tem a ver com isso? Deus está inocente nisso. A vontade da divindade é que nós cresçamos, assim acredito que nós aprendamos, não é? Isso é muito raso, porque nós não vamos entrar no assunto profundo, porque nós não entendemos a vontade de Deus. Então nós não vamos atribuir a Ele. Aqui nós vamos entender um assunto, um texto religioso de uma pessoa religiosa e devota, com muita fé. Não é um livro esotérico, isso que eu quero dizer. Eu vou resumir isso aqui porque talvez eu tenha confundido a cabeça de vocês. É porque é o seguinte, um Savlan é capaz de suportar os insultos em silêncio. Ele diz a si mesmo que o que está acontecendo é uma expressão da vontade divina. A gente olha, a gente para e pensa assim, não, é um teste que Deus está me colocando à minha frente. Aí pode, não é? Nós não vamos sair desse problema, nós simplesmente vamos dizer assim, então foi Deus que quis isso. Não, esse é um teste para mim e para aquele que está me fazendo isso. Então, se eu tenho conhecimento disso, eu passo no teste. E que na realidade os seus próprios pecados são as verdadeiras causas do seu constrangimento. Então aqui, quando nós falamos em pecado, é um erro nesse alvo, não é? Os nossos deslizes, os nossos pecados muitas vezes não intencionais. Não intencionais, nós vamos entender que por conta disso, deve ser por isso. Então eu vou ajeitar, eu vou arrumar, eu vou corrigir, tá? Quando aceitamos a desgraça dessa forma, totalmente e com sinceridade, Hashem certamente eleva a nossa estatura neste mundo e no próximo novamente é um texto religioso. Então Hashem certamente eleva a nossa estatura neste mundo e ao próximo. Hashem faz isso através do quê? Através da natureza do nosso ato. Tudo que existe é sempre vindo de Deus. Então nós entendemos o monoteísmo. É sempre vindo de uma única fonte, mas que ela emana, eu não quero falar a palavra delega, senão vão me interpretar mal, para a natureza do ser humano, a natureza natural mesmo, a natureza, as florzinhas, ela emana, ela expressa ali as coisas que vão acontecer em conformidade com a consequência, então, dos nossos atos. Então, quando ele diz assim, quando aceitamos dessa forma, não é que deve ter sido um desígnio de Deus, totalmente com sinceridade, este mesmo Deus certamente eleva a nossa estatura. Quem eleva a nossa estatura? O nosso próprio ato, a nossa própria atitude. Me dá, que nega de me dar. Se você me insulta e eu te perdoo, não é para dar outra face, tá? Tirem essa partezinha aí que eu não sei de que raio que parta que veio esse negócio, não é a outra face, tá? Não é quase que não é nem dar as costas, é simplesmente perdoar por entender que aquela pessoa é uma ignorante, não é? Quando nós fazemos isso, essa midá keneged, midá, medida por medida, não aconteceu ali entre humanos. Você me dá um soco, eu te dou outro, medida por medida. Então nós não demos o outro soco, então nós vamos receber neste mundo e no outro, é isso que ele quer dizer aqui, metaforicamente, me dá que nega de me dá, medida por medida. A medida, qual foi? A medida da nossa resposta,
não é? De como nós nos comportamos, de como nós nos agimos naquele momento. E como foi? Foi não dando um soco de volta, foi perdoando. Então é assim que nós vamos receber. E é assim a nossa estatura, como diz ali, não é? Nossa estatura espiritual se melhora, se refina. Justamente por quê? Porque me dá quem nega de me dar. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi mais curto, nunca é muito curto comigo, mas enfim, foi mais curto. Prestem atenção, se vocês não estão, isso é para todos nós, é vocês e eu e todo mundo, ficando, por exemplo, nessas mídias sociais muito tempo. Se você não está ali rolando ali o celular e vem outra coisinha, você continua muito tempo. Se você, se quando você está ali rolando essa mídia, você tem vontade, sabe, de ir na lupa, por exemplo, e colocar nomes de pessoas famosas ou alguns tipos de desastre, de coisas negativas. Procure se perceber se você não está fazendo isso. Se você não está procurando aquilo, viu uma notícia lá que não sei quem se quebrou, se arrebentou, você vai lá buscar isso. Aqui, não somente porque às vezes é boato e porque isso deve ficar mais, né, passar um tempo para entender e discernir se é verdade ou não, mas porque isso faz mal. Isso é alimento para Lachonará, isso é alimento para condicionamento, isso é alimento para escravidão. Não existe nada pior do que a escravidão mental. Aquela que te limita, que te bitola, que faz você agir então com Lachonará, que te faz agir como uma pessoa que fica levando adiante boato, como uma pessoa negativa, com coisas ruins, não é? Ela alimenta isso, vai te levando cada vez mais, sabe para onde? Para um fundo do poço. Um fundo do poço sem saída realmente. E você só tem um jeito de sair do fundo do poço, que é voltando, que é subindo, não é? Subindo de volta, saindo do poço. E olha que processo difícil. Então, não alimente a sua mente, não alimente a sua alma, não alimente nem mesmo o seu físico com coisas nocivas, não é? Como essas que espalham no mundo tanta negatividade, tanta mentira, tanta escravidão. Pessoas limitadas, pessoas vulneráveis a acreditar em qualquer coisa. Esse é a grande força que os boatos se transformaram e hoje são a pior coisa, porque se transformaram em algumas pseudo-verdades que nós temos nos dias de hoje. Então presta atenção nessas coisas, tente sair disso, vamos ter discernimento, vamos procurar tolerar essa angústia de sair falando o que viu, sabe? Fulano aconteceu isso, tolera essa angústia que eu tenho que falar, que eu tenho que dizer. Perdoe o insulto do ignorante e se defenda. Precisando, se defenda. Não é por isso nós temos o direito, né? Processo, não sei o que. Mas na medida do possível, perdoe. E se você tiver que processar na parte física e prática das coisas, processar mesmo, que agora é moda, né? Ou tiver que chamar a pessoa, admoestar a pessoa, essa parte física toda, faça. Mas se livre desse peso dentro de você. Perdoe no seu pensamento, perdoe no seu coração, que o seu coração entenda isso. Fique livre disso, fique puro disso. Depois se pese na balança, lá na farmácia onde tem balança, não sei, vai lá se pesar para você ver. Você pesa menos, pesando menos. Daí uma boa dieta para emagrecimento. Você que está meio obeso, meio fora de peso e está um pouco preguiçoso, deve fazer exercício, mas não está fazendo, feche a boca. Tolere a angústia de sair falando, perdoe os insultos, você emagrece, tão leve que fica a nossa alma, e aí passa pro corpo. Não vão acreditar nisso, né? Nova receitinha para emagrecer, não faça Lachonará. Se não servir para alguma coisa, serve para outra, até porque boca fechada não come, não é? Hoje eu vou ler o Salmo 119, que eu venho fazendo isso nos últimos vídeos, pegando uma letra
aleatoriamente. Nós vamos ler hoje Zayn. Eu espero que vocês tenham gostado, como eu disse, que vocês se inscrevam, que vocês compartilhem, que vocês, por favor, comentem aqui embaixo. Eu respondo os comentários. É muito importante que eu saiba como é que você está se sentindo, se está fazendo sentido para você, porque eu só estou aqui porque faz sentido para você, porque faz bem para nós trazermos luz ao mundo, para nós trazermos convivências melhores, felicidade, tudo que há de bom quando nós sabemos como falar com o outro e tudo mais. Então é importante que você comente alguma experiência que você teve e sei lá, essas coisas, tá? Curta, comente, compartilhe. Ative o sininho para não perder as notificações, não é? E se considerar ajudar o canal com Tzedakah, tem aí o número do Pix. Eu estou realmente muito impressionada com esse trabalho de Lashon Hara. Eu realmente me modifiquei. Não que eu fosse uma pessoa fofoqueira, lachonareta, nunca foi meu. Não foi. Mas até mesmo aqueles comentários, aqueles boatozinhos que eu escutava e tirava como verdadeiro, não tem. Nós ficamos com preguiça de dar ouvidos a essas coisas ruins, porque nós estamos muito ocupados vivendo, não é? Vivendo as nossas histórias, as histórias com as pessoas que nós amamos, e nós ficamos com preguiça. Uma preguiça boa, essa é boa, de sair falando. A nossa índole vai se melhorando cada vez mais. Tem feito muito sentido para mim. Vamos ler então o Salmo 119, Zayn. Lembra-te da palavra que deste a teu servo, pois através dela me transmitiste esperança. Ele é meu conforto em meio à aflição, pois tua promessa preserva minha vida. Arrogantes zombaram cruelmente de mim. Contudo, não me desviei de tua Torá. Lembrei teus julgamentos desde tempos passados e com isto me senti confortado. Indignação de mim se apodera à vista dos ímpios que renegam teus preceitos. Teus estatutos têm sido a inspiração de meus cânticos, por onde quer que eu peregrine. Mesmo em plena noite lembro teu nome e me mantenho na observância de tua Torá. Esta alegria é minha porção por cumprir sempre os teus preceitos. Amém? Shalom. E eu gostei muito de ler aqui embaixo, alegria. Alegria é tudo de bom. Tudo de bom. Seja feliz. Mesmo que você fique triste um dia ou outro, que isso é natural, seja uma pessoa integralmente, genuinamente feliz. Quando a tristeza vier, você é muito mais forte. Você vai tolerar esta tristeza, mas não vai sucumbir a ela. Assim como diz a máxima, tolere a angústia. E perdoe os insultos dos ignorantes. Shalom a todos, até uma próxima.